Max Verstappen começou no kart com 4 anos e tem vencido desde então. Mas como é seu estilo de pilotagem e como ele se desenvolveu ao longo dos anos até chegar a 2 títulos mundiais? Bem, na verdade, ele pilotava antes dos 4 anos. Seu pai o colocou num quadriciclo. É um ponto-chave aqui. O pai de Max é Jos Verstappen, um ex-piloto da Fórmula 1. E sua mãe, Sophie Kampen, competiu no kart contra Jenson Button e Jarno Trulli. Ele deve ter um forte DNA de automobilismo, mas também seu pai o criou nas corridas. Seja no paddock da Fórmula 1 ou das pistas de kart, ele cresceu para ser um vencedor. Ele sabia o que deu errado em sua carreira e tentou fazer melhor comigo. Ele queria realmente criar um Verstappen 2.0. E você pode ver isso nesse vídeo. Max, com 12 anos de idade, compete na B&L Karting Series e ele era incrivelmente rápido. Mas como exatamente ele pilotava? Antes de mais nada, esses são karts. E o estilo de pilotagem normalmente se adapta ao que você está pilotando e assim não será a mesma coisa que vemos na Fórmula 1. Mas já havia algumas pistas. Veja isso, Max larga bem atrás no grid, mas é absolutamente imparável. Você pode ver o quão agressivo ele é. Preste atenção nesse mergulho. Com um pouco de contato, mas é como se faz normalmente no kart. É super agressivo, mas para ser justo, é preciso ser nesse nível. Ele faz mais ultrapassagens para avançar no pelotão, mas quando você se aproxima da ponta, o nível dos adversários é mais elevado. E eles são mais difíceis de ultrapassar, mas Max passa assim mesmo. Um pouco mais de contato, mas ainda assim uma manobra limpa. Ele abaixa a cabeça e alcança o pelotão com muita rapidez, usando uma espécie de DRS humano. Essa é a manobra mais ao estilo de Max de todas. Ele tem um rival na mira, mas ainda está bem atrás e mergulha na frenagem. Freia realmente muito tarde. Veja a saída de frente aqui, mas ele já comprometeu a trajetória do outro piloto, que o supera novamente. Mas o principal aqui é mostrar ao rival que você está chegando. E depois de mais algumas curvas, ele completa a ultrapassagem. Então você pode ver que mesmo aos 12 anos, Max pilota em alto nível, mas ainda tendo de ultrapassar e vencendo desde o meio do grid. A carreira de Max no kart foi notável, conquistando praticamente tudo. Ele venceu 2 campeonatos europeus contra pilotos como Charles Leclerc. Leclerc abre a curva e praticamente entrega as chaves de sua posição para Max. E nos campeonatos mundiais ele era incrível, muitas vezes liderando da largada à bandeirada. É extraordinário, pois no kart é difícil abrir dos outros pilotos. Você normalmente tem trenzinhos de karts e por isso não está livre do mergulho de um competidor atrás de você. Começamos a ver aqui algumas coisas que vemos hoje na Fórmula 1. Max raramente comete erros e é capaz de manter um ritmo incrível volta após volta. Ele venceu a corrida e o campeonato mundial, o que chamou a atenção de várias equipes. Em 2014, Max subiu para a Fórmula 3 com a Van Amersfoort Racing, o que não é comum, já que normalmente os pilotos passam pela F4 ou Fórmula Renault antes de chegar à F3. Mas Max deu o salto rapidamente. A Fórmula 3 foi o passo perfeito para mim. Um carro um pouco limitado na potência, mas perfeito para você ganhar habilidade. Agora, Max, ainda muito jovem, enfrentava vários pilotos bastante talentosos como Antonio Giovinazzi, o piloto de protótipos Tom Blomqvist, Felix Rosenqvist, hoje na Fórmula Indy, ou Jake Dennis, da Fórmula E. Mas o principal rival era Esteban Ocon, que também vivia uma ascensão incrível. Naquele ano em Spa, Max fez uma de suas mais incríveis ultrapassagens, uma verdadeira obra de arte. Agora, como prometido, a ultrapassagem. Ocon o ultrapassou antes que Max freasse, mais tarde levasse a melhor pela parte de fora de Lecumbe, uma manobra corajosa. Muita coisa podia ter saído errado aqui, mas Max se comprometeu a frear onde precisava e então fez a manobra. Você pode também ver como a pilotagem de Max é inteligente. Ocon se moveu para proteger a trajetória interna, mais tarde demais. Max sabia que com isso Ocon teria que frear mais cedo, então ele freou depois, mantendo-se na linha de fora e completou a manobra bem antes da curva seguinte à esquerda. É fácil esquecer que Max tinha apenas 16 anos e mostrava o quão impiedoso ele era. Um piloto realmente formidável. Na Fórmula 1, Max é famoso por seu estilo de pilotagem e também por como prefere o acerto do carro no bico, com boa parte da aderência do carro em torno das rodas dianteiras, com a traseira bastante alta, de modo a manter o peso e, portanto, a aderência sobre o bico. Isso dá uma entrada de curva muito rápida e uma capacidade incrível de percorrer a curva. O carro vai exatamente onde Max quer. No entanto, muitos pilotos não conseguem lidar com isso. Gasly e Albon na Red Bull, mas também o pai de Max. Eles correm juntos em carros GT e isso é o que disse Jos. Para ele sai muito de traseira. Eu prefiro a dianteira mais firme.
E você pode ver isso nessa filmagem. É Max testando um carro da Fórmula Renault, bastante parecido com o da Fórmula 3. Agora olhe para o volante e veja como Max não está corrigindo grandes escorregadas, mas constantemente equilibrando o carro ao longo da curva. Se outro piloto estivesse no carro acertado desse jeito, digo que provavelmente não seria tão refinado. Mas Max pilota completamente no limite e é incrivelmente suave. Veja de novo, você consegue notar essa sensibilidade incrível do grip dos pneus e do equilíbrio do carro. Ele dança ao longo da curva. Em minha experiência de treinar muitos pilotos, quando eu vi Max assim ao volante, eu fiquei muito impressionado com a sensibilidade natural. Ele não está pensando aqui, é sutileza natural, algo que realmente não dá para ensinar. Agora, tudo isso significa que Max, ao longo da carreira, seguiu trajetórias semelhantes ao fazer uma curva, enquanto pilotos como Vettel e Schumacher desenham um V, virando forte no meio da curva antes de seguir uma linha reta na saída. Muitos outros pilotos, como Jenson Button e Ricciardo, fariam uma linha mais suave. Max está entre os dois extremos. Seu acerto permite carregar muita velocidade para a entrada da curva e também na saída. Ele pode equilibrar o carro também nos freios na entrada da curva, que mantém a velocidade mínima mais elevada e consegue uma ótima aceleração para a reta seguinte. Um estilo bastante difícil de manter e boa parte dos companheiros não consegue. Naquela temporada, Max fez algo que chamou a atenção de todos os chefes de equipe da Fórmula 1 e mostrou sua sensibilidade natural ainda mais. Quando ele começou a vencer, todos começaram a ficar interessados. Eu acho que as 5 melhores equipes se interessaram por ele. Então, ficou claro que queríamos. E o queríamos como piloto da Fórmula 1. Foi na pista de rua de Norris Ring, sob chuva em condições muito desafiadoras, num circuito super desafiador. Max liderava com pista seca e era absolutamente veloz, mas houve uma bandeira vermelha e com a corrida parada, começou a chover forte. Max liderou o pelotão no asfalto molhado e foi quando ele realmente brilhou. Quando você lidera na pista molhada, é o primeiro a chegar a cada trecho de circuito, agora úmido, e tem de usar sua experiência e habilidade para tentar adivinhar a aderência disponível. É mais fácil andar atrás nessas condições, porque você pode seguir o ponto de frenagem de quem vai à frente. Mas Max simplesmente foi embora, abrindo muita vantagem do resto do pelotão. Max Verstappen, que vai conquistar mais uma vitória. Ele está atacando de forma incrível neste campeonato europeu de Fórmula 3. Max Verstappen, nós estamos vendo uma estrela em formação. Na pista molhada, ele era de 1,5 segundo a 2 segundos mais rápido que os outros pilotos. Foi algo especial. E como eu sempre digo, os melhores pilotos são incríveis no molhado também. É a pilotagem mais difícil que se tem como profissional e você tem mais coisas a calcular e exige ao máximo sua habilidade. É quando qualquer falha em sua técnica se mostrará rapidamente. Era de se esperar que essa técnica, num leve e ágil carro da Fórmula 3, não servisse para a Fórmula 1, mas serviu. Na Red Bull, esse estilo de pilotagem funcionou perfeitamente em complemento ao estilo de Adrian Newey de projetar um carro. Nas regras até 2022, a Red Bull tinha um carro com bastante rake e o equilíbrio concentrado na dianteira, exatamente como Max gosta de pilotar. Mas isso mudou desde então. Os carros da nova geração precisam estar mais planos em relação ao solo. Para começar, Max se adaptou, adotando um estilo mais suave, mantendo a velocidade mínima alta ao longo da curva e o carro mais plano para ter mais downforce nessa fase. Recentemente, parece que a Red Bull conseguiu ajustar o carro para funcionar com o estilo tradicional de Max, e nós fizemos um vídeo mostrando por que ele se ajusta a Max e não a Sérgio Pérez. Você pode conferir. Obrigado por assistir e até a próxima.